A paz do Senhor, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série de devocionais Uma Colher de Cura. Eu sou a missionária Raquel Musi e trago no vídeo de hoje uma colher de cura para a sua vida com o tema Não faça por conveniência, faça por Ezei. Antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu quero pedir a você que está assistindo pelo YouTube para se inscrever em nosso canal, clicar no sino de notificações para que você não perca nenhum vídeo dessa série de devocionais. A você que está nos assistindo pelo Instagram e pelo Facebook, eu peço que deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe com mais alguém, marque o seu amigo aqui no comentário para que ele seja edificado também através desse vídeo, tá bom? Pois bem, nós vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João registrou, no capítulo 4, a história da mulher samaritana, onde Jesus vai dizer para os seus discípulos que precisa sair da Judéia e voltar para Galileia. A história nos chama a atenção no versículo 4, quando Jesus vai dizer aos discípulos que é necessário ele passar por Samaria. Isso precisa chamar a nossa atenção porque não era um costume nos tempos bíblicos que os judeus passassem por Samaria. Por quê? Porque Samaria era uma cidade pagã, de pessoas pagãs. Então, judeus não eram bem-vindos em Samaria. Judeus não eram bem-vindos em território samaritano. Então, a gente precisa se espantar quando lê no versículo 4 do capítulo 4 de João que Jesus está tendo a necessidade de passar por um lugar onde ele não era bem-vindo. Jesus não estava querendo sair da Judéia e voltar para a Galileia porque os fariseus mais uma vez estavam perseguindo, não é nada disso. Quando João está dizendo que Jesus está tendo a necessidade de passar por Samaria, também não é porque o caminho por Samaria era menor. Segundo o historiador Flávio Joséfo, o caminho por Samaria, da Judéia até a Galileia, demoraria 3 dias a menos de viagem. Mas também não é por isso. Jesus não está dizendo para os seus discípulos que é necessário passar por Samaria porque o tempo de viagem seria menor ou porque a fuga dos fariseus seria menor. Não é nada disso, seria mais rápida, nada disso. Jesus está tendo a necessidade de passar por um lugar onde ele não era bem-vindo, de passar por um lugar onde ele não seria bem recebido para mudar a história de um povo. A briga de judeus e samaritanos durava já 1000 anos quando quando essa história ocorreu. E Jesus tinha necessidade de mudar a história daquele povo, de acabar com essa briga entre os judeus e samaritanos. Então Jesus está dizendo para os discípulos, eu tenho a necessidade de passar por lá para mudar a vida de alguém, para mudar a história de alguém. Jesus tinha um encontro marcado no Poço de Jacó com uma mulher pecadora, com uma mulher que estaria ali na hora exata, no momento exato em que Jesus chegasse de viagem para tomar água naquele poço. O encontro acontece, Jesus vai mudar a história daquela mulher, ela vai receber a fonte de água viva que é Jesus, reconhece Jesus como Messias e passa a evangelizar toda aquela cidade e todos vão até aquela beira daquele poço para ouvir o que Jesus tinha a dizer e a missão é concluída. Prova missionária. O texto vai decorrer e vai dizer que Jesus permaneceu em Sicar por mais 2 dias pregando o evangelho da graça, da salvação. Jesus não passou por Samaria porque o caminho era mais rápido, nada disso. Ele prova isso para nós quando o texto diz que ele permaneceu por mais 2 dias pregando para aquele povo na beira daquele poço. Como é interessante a gente ler, parar para meditar que Jesus passou por um lugar por necessidade. Nós, como seres humanos,
temos necessidade de tantas coisas, não é verdade? Jesus está aqui, é necessário a gente frisar isso, é legal frisar. Jesus está aqui em carne, em corpo humano, em físico. E ele está dizendo que está tendo necessidade de passar por um lugar. Nós, como seres humanos, não sentimos necessidade de passar por lugares. Sentimos necessidade de beber água, porque, segundo os médicos, os nossos órgãos paralisam, os nossos rins paralisam se a gente não consumir água. Nós temos necessidade de comer para que venhamos ter nutrientes o suficiente para se manter saudável. Nós temos necessidades fisiológicas, não é verdade? Agora, necessidade de passar por um lugar. Gente, que coisa linda Jesus está nos ensinando nesse texto. Jesus está nos mostrando que precisamos ter a mesma necessidade que temos como seres humanos para nos manter vivos, para salvar a vida de alguém. A mesma necessidade que sentimos em beber água para nos mantermos vivos é essa mesma necessidade que precisamos ter de ir levar a fonte de água viva para o próximo. Oh, aleluia! É isso que Jesus está nos mostrando nesse texto. Precisamos ter a mesma necessidade de ir aonde ninguém quer ir, de estar onde ninguém quer estar, de fazer o que ninguém quer fazer. Sabe aquela obra que ninguém quer fazer? Sabe aquilo que todo mundo deixa de lado? Não. Sabe, é isso mesmo que Jesus está dizendo para você. Tenha necessidade de fazer o que ninguém quer fazer. Sinta essa necessidade de ir aonde ninguém quer ir. Essa palavra necessidade vai aparecer mais uma vez em Lucas 19, quando Jesus está passando pelas ruas de Jericó, que era uma cidade sacerdotal. Haviam cerca de 100 mil habitantes e para cada 100 mil habitantes, 12 mil sacerdotes. Olha que coisa linda está prestes a acontecer. Jesus está a caminho de Jericó. Jesus está nas ruas de Jericó. Um homem cobrador de impostos, um pecador, um ladrão, por que não dizer assim, estava em cima de uma figueira brava para conseguir ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Uma multidão seguia Jesus e Lucas vai dizer que, por ser de pequena estatura, ele decide subir no alto de uma figueira para vê-lo. Quando Jesus avista Zaqueu no alto daquela figueira, o versículo 5 vai dizer que Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Existe uma questão nesse texto que nós precisamos observar. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné, e quando nós lemos o Novo Testamento no grego koiné, o termo usado por Jesus para falar com Zaqueu é esei, que significa necessário e não convém. Mas por que quando eu leio Lucas 19 está escrito convém, missionária? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Então o tradutor, quando foi traduzir a Bíblia para o nosso idioma, ele procurou palavras que se parecesse mais, que casasse mais com aquilo que estava sendo dito. Então acabou entrando a palavra convém. Mas a palavra usada aqui, quando você vai ler no original grego koiné, não é convém, é esei, que significa necessidade. É claro que agora muitas Bíblias já estão vindo corrigidas e estão vindo com o termo certo, que é esei, necessário. A palavra não é mais convém, é necessário. Então, precisamos perceber que quando Jesus manda Zaqueu descer daquela figueira brava e fala para ele que é necessário ir para sua casa, ele está dizendo, é necessário, eu preciso, não é por conveniência, não me convém pousar em sua casa, Zaqueu, eu tenho a necessidade. Mas, gente, olha isso. Nós estamos falando de um local que havia cerca de 12 mil sacerdotes, 12 mil possibilidades para Jesus pousar, para Jesus se alimentar, para Jesus descansar. Jesus está dizendo para um cobrador de impostos, para um ladrão, que é necessário pousar na casa dele.
Olha que lição Jesus está nos dando. Jesus nunca foi em lugar nenhum na casa de ninguém por conveniência. Jesus sempre fez tudo por necessidade. Jesus olha para Zaqueu em cima daquela figueira brava, ver um pecador precisando ser perdoado. Jesus olha, não vê somente um ladrão, um cobrador de impostos. Não, ele vê um ser humano, uma alma que também necessita receber e conhecer a graça, receber o perdão que Jesus estava pronto a dar. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque me é necessário pousar em sua casa. Zaqueu desce. Jesus entra na casa de Zaqueu e o perdão é concedido. A graça invade a casa de Zaqueu. Jesus está nos ensinando: não faça por conveniência, faça por necessidade, faça por amor, faça porque você precisa fazer, precisa ser feito. Os mais pecadores precisam ser alcançados, os mais improváveis precisam ser alcançados. Jesus está nos chamando para fazer por ései, por necessidade. Tudo que você for fazer, faça por necessidade e não por conveniência. A diferença de conveniência e de necessidade é muito grande. Então, não faça por conveniência, faça porque é necessário ser feito. Jesus te chamou e te capacitou para ir e fazer por pessoas que precisam de você, mas é para ir e fazer por ései, por necessidade. Sim, Jesus nos chamou e nos capacitou para ir e pregar, não por conveniência, mas pelo ései, por necessidade. Então vá e faça. Ele disse: ide, vai por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, independente se é Samaria, independente se é Judéia, independente se é Galileia, independente se é Jericó, independente do lugar que for, se é perigoso ou não. Ele te deu uma ordem, ele nos deu uma ordem: vai, pregue o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem que o Senhor nos deu a toda criatura. Vai, faça sim por amor, faça por necessidade, por ései, até que ele venha e arrebate a sua igreja. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe com mais alguém, envie para os seus amigos, para alguém que você sabe que precisa receber essa palavra da parte de Deus. Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo dessa série de devocionais, Uma Colher de Cura.